Então, Jossana, começando um pouco, então, com relação a um comunicado, um alerta que o IRGA fez na semana passada a respeito da preocupação do IRGA com a incidência de brusone neste ano, né? Além das condições favoráveis climáticas, né, e alto índice de umidade no ar, também o atraso na semeadura pode estar favorecendo, então, a aparência de brusone. O objetivo de trazer o Luiz Fernando hoje para a nossa live, né, Jussana, é falar um pouco mais, então, a respeito desse tema, né? Exatamente, a gente está num ano, né, numa safra com a ocorrência do fenômeno climático El Niño, que traz consigo, né, um aumento da precipitação, que foi o causador do atraso da semeadura do arroz nessa safra, e além disso, no verão, ele traz uma condição de tempo um pouco mais úmida, né, maior ocorrência dessas pancadas de chuva, e aquele clima mais abafado, né? Cria aqueles microclimas de tempo mais abafado, ou seja, umidade, a temperatura por vezes não tão elevada, mas com umidade relativa do ar alta, e aí seria o fator ambiental, né? Dos três, do tripé lá da proliferação da doença. O Luiz Fernando pode falar melhor do que eu. O ambiente, né, é um desses fatores que se precisa ter para ter a ocorrência da doença, né? Mas aí o Luiz Fernando pode falar um pouco melhor, né, sobre o assunto. Luiz Fernando, então gostaria que você comentasse, então, sobre essa perspectiva aí, né, e qual a preocupação do IRGA com relação a isso, né? A gente vem acompanhando muito o desenvolvimento de toda a estratégia de semeadura do Estado e também como avançou a semeadura, e a gente viu que esse ano foi um ano bem atípico. A gente tinha lá em agosto uma condição que algumas regiões produtoras de arroz, como a fronteira oeste, ainda não tinham o volume de água suficiente para cultivar a área de intenção. E a gente viu que principalmente de outubro em diante, teve uma virada de chave muito grande, e isso ocasionou um atraso na semeadura. Nós estamos há bastante tempo, a evolução da semeadura, há muitos anos, e esse ano foi um ano que realmente a gente semeou muita área atrasada, áreas em mês de novembro, de 15 de novembro em diante e de dezembro. Associado a esse atraso de semeadura, uso de cultivares suscetíveis a brusone. Também teve um problema de manejo inicial da lavoura. Muitas lavouras tiveram problema com atraso de irrigação, aplicação de nitrogênio, o pessoal manteve os níveis de nitrogênio. Todo esse manejo associado à questão climática, que a Jossana muito bem explicou, esses períodos de maior molhamento foliar, às vezes o pessoal confunde, nem é tanto a chuva. O grande problema é o período alongado de molhamento foliar. A insistente, por exemplo, uma tarde inteira com uma garoa leve, permanece 40 horas, 50 horas, às vezes, a planta úmida. E isso é muito favorável para o desenvolvimento de fungos, principalmente a brusone. Temperatura amena também ajuda bastante o fungo nessa fase inicial da infecção. Frente a todo esse cenário, a gente acabou nos reunindo, discutindo muito o assunto, para que a gente pudesse conceber um alerta, para que o produtor fique atento a essas condições e passe a dar uma importância muito grande à questão de brusone, que até então, nos últimos anos, nós não tínhamos tido quase problema. E quando passa 3, 4, 5 anos, o pessoal acaba baixando a guarda porque entende que deixou de ser um problema na lavoura. E esse ano é um ano, principalmente essas lavouras semeadas tardias, onde a fase reprodutiva vai ocorrer principalmente em fevereiro e março, o risco é muito grande. Então, a ideia principal desse alerta é que as pessoas voltem a sua atenção, procure os escritórios do IRGA, a gente tem escritórios praticamente em toda a região arrozeira, ou quem tem assistência particular, consultoria, enfim, que leve esse tema para discussão. Olha, eu quero monitorar minha lavoura porque o cenário está muito favorável, e o IRGA teve essa ousadia de alertar os produtores aí para que eles fiquem atentos a essa condição. Luiz Fernando, quais são os qual é o potencial dano que a brusone pode causar na lavoura de arroz?
Não é só Bruzone que pode dar prejuízo, só que, porém, de todos o complexo de doença que nós encontramos, é a que tem maior potencial de prejuízo. A Bruzone, em casos severos, pode chegar a 70%, 80% de prejuízo numa lavoura, porque, na verdade, ela pode reduzir a produtividade e também a qualidade que a gente encontra na lavoura. Se for lá nas espigas, né, na verdade, na panícula do arroz, essa é uma Bruzone muito traiçoeira, porque a gente às vezes não monitora ela na folha, e quando chega lá no final da fase reprodutiva, lá na emissão da panícula, ela acaba gerando um prejuízo depois de todo o investimento da lavoura que o produtor fez. No finalzinho ali, ela acaba roubando 30%, 40% da produtividade muito rapidamente. E se as condições forem favoráveis, ela pode evoluir muito rapidamente, e eu já acompanhei casos assim no estado de lavouras com 60%, 70% de prejuízo ocasionado pelo fungo. E qual o manejo que pode ser realizado, então, pelo produtor? Esse manejo ele precisa ser preventivo ou um manejo curativo também é eficiente? O problema é que às vezes as pessoas confundem, né, que a única forma é usar fungicida. Não, a gente sempre recomenda o manejo cultural, esse trabalho lá de base, de semear na época certa, adubação equilibrada, tentar trabalhar com materiais que sejam resistentes à doença, irrigar cedo a lavoura. O atraso de irrigação também traz um desequilíbrio na planta e automaticamente a planta pode ficar mais suscetível. Usar o nitrogênio recomendado, proporcional ao que tu fez de fósforo e potássio na área. Hoje existem muitos produtores que acabam usando muito nitrogênio, que a gente usa no estado via ureia, e isso também causa um desequilíbrio nutricional, torna as plantas mais suscetíveis à Bruzone. E aí, lá na frente, nós temos uma ferramenta chamada fungicida, e também, normalmente, ela é mal posicionada. O pessoal acaba aplicando tardiamente. O melhor resultado dos fungicidas é aplicar preventivamente no momento correto. Tem muita gente que aplica fungicida lá quando já tem panículas emitidas, 5%, 10%, que era uma recomendação antiga lá dos anos 2000, onde se tinha essa visão de que o momento mais correto de usar o fungicida era lá com 5%, 10% de panícula emitida. Hoje já não, a gente sabe que tem que aplicar antes da emissão, na fase final do borrachamento. Quando estiver muito próximo da emissão da panícula, é o momento mais correto. E aí usar, sim, fungicidas que sejam adequados a essa condição, e aí tem um leque aí bem interessante de misturas, enfim, de produtos que tenham um resultado melhor. Esse também foi um dos objetivos do alerta de Bruzone, era listar alguns princípios ativos que são mais eficientes no controle específico da Bruzone, para que o produtor possa ter acesso a hora que ele for fazer a aquisição. Mas a gente sempre recomenda todo esse manejo anterior da área, para que lá na frente, se for necessário, entrar sim com fungicida adequado e no momento adequado. Mas o mais importante mesmo é o produtor ficar alerta, então, né, e não perder para essa doença, sim, né? Então, que o potencial já pode ter sido comprometido, principalmente devido ao atraso da semeadura que nós tivemos, né, Luiz Fernando? Então, todo o manejo daqui para frente é fundamental para evitar que tenhamos perdas maiores aí, né? A gente ainda é muito cedo, seria precipitado a gente dizer um número de redução de produtividade. A gente tem indicativos, por exemplo, a época de semeadura é um dos pilares da formação de qualquer lavoura, e nós sabemos que esse pilar aí, em algumas áreas, num percentual bem significativo, a semeadura foi tardia, mas a gente não sabe como é que vai correr o mês de fevereiro, de março. O ideal é que as lavouras estivessem na fase reprodutiva durante o mês de janeiro. Vai ter um percentual do estado que as áreas estarão na fase reprodutiva agora, no mês de janeiro, mas tem um percentual que vai estar em fevereiro, em março, e aí a gente sabe que a oferta ambiental nesses meses, o normal é que ela seja menor, mas já ocorreu alguns casos onde nós tivemos um período mais estendido dessa radiação solar, e as lavouras, isso acho que é umas 3 safras atrás, a Josiana certamente sabe melhor, lembra melhor, nós tivemos um mês de fevereiro, e inclusive um mês de março, onde a oferta ambiental foi muito positiva para a cultura do arroz, e aquelas lavouras semeadas mais tarde, ainda produziram bem. Então, ainda é muito cedo para a gente ter esse número, dizer, olha, nós vamos ter 30%, realmente seria precipitado e bem irresponsável da minha parte de
de ter um número assim, seria um chute total. Nós temos que acompanhar a lavoura, monitorar todas essas fases, e aí entra a brusone. Essa nós temos que ter um cuidado muito grande, porque ela pode nos causar um prejuízo muito grande aí na fase final da nossa lavoura. Luiz Fernando, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim do Clima, e está convidado aí a, sempre que possível, estar presente conosco. Não, é um prazer, e quando a Jussana me falou, eu achei a ideia extremamente positiva. Eu acho que essas mensagens, elas são de grande importância para produtores, para técnicos, para todo mundo que vive dessa cadeia do arroz. Então, é sempre um prazer participar, e eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, Luiz Fernando. Até a próxima. Então, feito o alerta, né, Jussana, para os produtores, para os técnicos referentes a essa doença aí que é tão preocupante para a cultura do arroz, né, que causa danos bem importantes, né? Sim, exatamente, né? E como eu comentei, a condição nesse mês de janeiro, principalmente, ela anda mais favorável do que desfavorável, né? Então é bem importante o produtor ir monitorando as lavouras, né? Assim, para entrar em contato com os extensionistas do IRGA, caso verifique, ali na postagem a gente colocou como que é como é que eu vou dizer, a visão, né, da doença na folha, né? Então, se encontrar algum foco de alguma coisa parecida, né, na lavoura, entrar em contato com os extensionistas do IRGA, né, que estão, o IRGA tem vários núcleos de assistência técnica, né, que são os NATs, e aí o pessoal vai lá verificar, enfim, ajudar para desvendar mesmo se é brusone ou se é alguma outra doença que aí tem um menor impacto, né? Sim, vou pedir para o pessoal colocar na tela agora aqui essa imagem que o IRGA postou ali a respeito dos sintomas principais, né, da brusone, para seguir as recomendações aí que a Jussana sugeriu, né? Isso, o sintoma da folha é o que é o mais fácil da gente ver visualmente, né? E o da panícula, como o Luiz Fernando comentou, a da panícula a gente vai ver depois que já teve o problema, né? Por isso a importância de fazer o manejo preventivo, né? E aí abaixo também a gente colocou algumas outras doenças que têm um impacto também, mas não tem a severidade da brusone, né, na lavoura de arroz.